Olá a todos. Por que não será possível fazer a separação do Estado de São Paulo através de um plebiscito? É muito fácil responder essa pergunta. A legislação atual brasileira, a Constituição, ela diz que a federação, ou seja, o país, né, é formado pelo governo federal, que é a União, os estados e os municípios, e que esta federação ela é indissolúvel, tá? E sendo assim, ela proíbe, ela veta qualquer possibilidade de fazer um plebiscito. É diferente da Constituição americana, que já prevê em sua Constituição a independência dos estados. Por isso que lá é chamado de Estados Unidos. Tá? Sendo assim, eles têm a opção de, se houver um interesse popular, de fazerem um plebiscito, e se o plebiscito vencer, eles se separam e se tornam independentes. Isso está previsto em lei, diferente do Brasil, que a lei não prevê. Sendo assim, é inútil tentar lutar por um plebiscito no estado de São Paulo, porque mesmo que os defensores dessa tese consigam fazer uma consulta popular ampla e com muita gente participando e concordando, né, e defendendo essa causa, mesmo assim, mesmo com muita gente apoiando uma porcentagem alta da população, nestas condições que seriam, né, as ideais, se eles apresentarem esses dados, essa comprovação de que muitas pessoas no estado têm o desejo, têm a vontade de separar, mesmo assim, o governo brasileiro irá negar. Por quê? Porque eles não podem fazer um plebiscito que vai contra a própria Constituição. Eles vão dizer que é anticonstitucional. Sendo assim, não há possibilidade. Mesmo que os defensores desta tese consigam fazer um movimento muito grande, muito forte de massas, e essa massa consiga fazer uma consulta popular, seja por meio de votação ou coleta de assinatura, seja lá o que for, ou coleta ou de assinatura virtual, qualquer meio, mesmo que eles consigam um índice alto de aprovação social, mesmo assim o Brasil vai negar. A única forma de obter a independência do Estado de São Paulo por meio do plebiscito é fazendo, em primeiro lugar, uma ampla e profunda conscientização popular, para que atinja toda a população, para que mais da metade do povo deseje a independência. Como sabemos que São Paulo está infestado de moradores de outros estados, que obviamente são contra a independência do estado de São Paulo, pois São Paulo é para eles apenas um estado onde eles vêm para trabalhar e que serve para servir aos interesses deles. Quando dá coisa errada na cidade de origem, eles migram para São Paulo. Quando bate saudade, eles voltam para a terra deles. Né? Deu problema, eles voltam de novo. São Paulo, então, é o local para eles se refugiarem. São Paulo é o local que serve de abrigo. Então, como eles não têm condição de ir para outro país, eles vêm para São Paulo. Sendo assim, eles não querem perder a boquinha. Até porque São Paulo também arrecada muito para o governo federal e os políticos também não querem perder a mamata. Então há muitos interesses em jogo. Até porque a malha rodoviária, ferroviária, né, toda a logística passa por São Paulo. Então tem muito interesse na manutenção do estado de São Paulo como estado do Brasil. Eles não querem perder essa unidade federativa importante. Vão perder arrecadação, vão perder muito com a necessidade de abrir muito passaporte, fornecer passaporte, para as pessoas não vão querer, não vão poder entrar de qualquer jeito, né? Tem que obedecer a legislação, tá? E a malha ferroviária, né, a rodoviária, onde passa, escoa a produção de outros estados, passa pelo estado de São Paulo também, passa pelo Porto de Santos, a produção do Sul obrigatoriamente tem que passar por São Paulo para ir para os outros estados e vice-versa, porque senão tem que dar uma volta muito grande pelo Mato Grosso e não é conveniente. Por causa de tudo isso, há muito interesse em manter o Estado. Então, não adianta você tentar fazer uma conscientização ampla da população com todos esses interesses em jogo. Ainda mais a esquerda e os partidos políticos e todo o pessoal contrário, eles têm a mídia a favor, que manipula a opinião pública. E com esse marxismo cultural que domina a mente das pessoas do Brasil, com essa mentalidade dialética de luta de classes,
Então fica muito difícil você promover a independência sem você ser chamado de fascista, de racista, nazista, xenofóbico e etc. Para convencer uma população como a brasileira, mesmo a população paulista, que foi abrasileirada, não há como negar isso, boa parte dos paulistas já perderam totalmente a sua paulistanidade, sejamos honestos. Como é que você vai convencer uma massa de migrantes brasileiros de outros estados, os seus descendentes, e outra parte da população paulista que também pensa como brasileiro? É extremamente difícil. Isso é o primeiro ponto. Então, a primeira parte é fazer a conscientização popular. Depois, fazer uma consulta, seja por qualquer meio. Depois disso, conseguir o índice elevado de aprovação social, elaborar um documento e requerer então a um órgão internacional, que no caso é a ONU, no Tribunal Internacional de Haia, que fica sediado na Holanda, e solicitar então que a ONU obrigue o Brasil, pois o Brasil é signatário do Tratado dos Direitos Humanos da ONU, e sendo signatário tem a obrigação de cumprir, e lá diz que os povos têm direito à sua autodeterminação. Então, se os paulistas conseguirem esse feito de fazer essa consulta bem sucedida e com ampla aprovação social, que já é meio duvidoso, devido à circunstância, devido ao controle psicológico que a mídia faz, etc., que atrapalha o processo, não que os paulistas não queiram, no fundo quer, mas devido a essa pressão, esse controle, as pessoas se omitem, então não atinge o índice necessário, só por causa disso. E também por causa da grande presença de migrantes de outros estados. Então tudo isso atrapalha. E com tanto esquerdopata aí no poder, com o Estado aparelhado, complica mais ainda. E o que mais dificulta é a imprensa, é o controle cultural. Tá? Então tudo isso pesa. Então como que vai fazer um plebiscito no Estado de São Paulo com todas essas dificuldades? Não dá. Ainda mais que a legislação não permite. Mesmo que você consiga o índice de aprovação popular necessário, vai ser barrado lá no Tribunal Federal, porque eles não vão conceder fazer o plebiscito porque a lei não permite. Para isso terá que recorrer à ONU. Se a ONU aceitar, pode obrigar o Brasil a fazer o tal plebiscito. Só que aí tem outro problema. Eles podem fazer um plebiscito nacional e não local. E aí complicou. Aí já sabemos o resultado. Não precisa responder. Pois bem, como que faremos um plebiscito dessa magnitude com todas essas variáveis e com todas essas dificuldades? Então, não existe. Então, se você pertence a um grupo, ou você já ouviu algum grupo falando que pretende separar o Estado de São Paulo através do plebiscito, então você lamento, mas você está sendo enganado. Eles mentem para você, tá? Saiba disto. Não existe possibilidade de separar o Estado de São Paulo por meio do plebiscito. A única forma de fazer a separação do Estado de São Paulo é fazer com que os paulistas, em número suficiente, não precisa ser a população inteira, mas numa quantidade suficiente, entre para a política do Estado e domine a política do Estado. Assuma o governo do Estado de São Paulo e seja a maioria na Assembleia Legislativa. Uma vez conseguido isso, aí vocês possam imaginar o que vem aí, né? É só fazer uma campanha grande de pressão popular, né? Colocar uma massa suficiente na rua, não o Estado inteiro, mas uma quantidade razoável. Essas pessoas pressionam o Estado, exigem independência, os nossos políticos que estão lá atendem, né? E decretam independência. É assim que tem que fazer. Por meio de decreto, não será por meio de plebiscito. É assim que funciona. E dizer para o governo federal que não vai pagar imposto a partir daquela data e pronto, acabou. E obviamente outras medidas deverão ser tomadas e não apenas essa. Isso é apenas um resumo para que o áudio fique no tamanho não muito longo, para que vocês possam ouvir, porque as pessoas não têm paciência de explicações alongadas, detalhadas. Elas gostam de vídeos curtos. Muitas vezes, fazendo um vídeo muito curto, as pessoas não entendem. Aí é necessário fazer outro para explicar aquilo que ela não entendeu, e essa explicação não é entendida. Aí você tem que fazer a explicação desta explicação para que ele entenda. E mesmo assim, ele acaba embolando mais ainda e fica uma eterna luta para tentar fazer a pessoa entender. E é extremamente difícil.
Então tem muito internauta que tem dificuldade, por mais claro que seja. Então só para encurtar, para você entender. Não é possível fazer plebiscito porque a legislação não permite. Mesmo que se atinja o índice de aprovação popular necessário, 50% ou mais de aprovação, mesmo assim o Brasil vai negar. E para obter então o direito ao plebiscito, terá de recorrer a um tribunal internacional que obrigue o Brasil a fazê-lo. Obtendo isso, que já é uma luta muito grande, um calvário, sabe-se lá quanto tempo isso vai levar. Aí, se conseguir, aí o Brasil vai fazer o plebiscito. Só que aí corre-se o risco de o Brasil fazer um plebiscito nacional, onde todos os brasileiros e todos os estados votem. Aí já sabemos o resultado. Não vai ganhar, óbvio. É necessário que se faça o plebiscito apenas no estado. E aí sim, poder votar. Só que com tanta gente de outros estados presente em São Paulo, fica complicado. Sem contar que pode haver migrações forçadas durante esse período, antes do plebiscito, né, do suposto plebiscito, e aí essas pessoas com títulos transferidos podem votar contra. Então tem todas essas variáveis, toda essa manipulação. Então não caio no canto do vigário. Tá? Não caio nessa ladainha, nessa conversa fiada desses grupos que estão aí no Facebook pregando mentira para vocês. Isto é falso. Não haverá plebiscito no estado de São Paulo. Não caio nessa. Só haverá se um dia, por exemplo, houver uma mudança na Constituição. Só que para isso acontecer, tem que ter uma Assembleia Constituinte. E mesmo assim, quero ver conseguir colocar dentro da Constituição o artigo que prevê a independência dos estados. Ou então fazer uma federação aos moldes americanos, onde os estados têm as suas próprias legislações. Duvido que isso aconteça, porque os estados das outras regiões sabemos como são, como funciona a cabeça dessa gente, quais são os seus interesses, eles não vão permitir que isso aconteça, porque é exatamente isso que eles temem. Então fica aí o áudio para vocês pensarem, para vocês refletirem e ver que vocês estão caindo em conversa fiada. Presta atenção, não existe separatismo por meio de plebiscito no Brasil. Não será um separatismo amigável. A forma mais eficiente, mais rápida de separar o Estado de São Paulo é os paulistas entrarem para a política em quantidade suficiente para ocupar o governo do Estado e a maioria da Assembleia. Tá? Feito isso, e outros procedimentos a mais que vocês podem aprender dentro do nosso movimento, né, será feita então a tal independência. Aí sim, decretando independência e tornando o Estado de São Paulo independente por meio da canetada, por meio da política, por meio da vontade política, que é a única coisa que funciona. Se não for por esse meio, não será separado jamais. Obrigado pela sua audiência e até o próximo.